Olá, pessoal! E aí? Vocês sabem qual que é a origem da cultura, da religião, da moralidade para Sigmund Freud? Então vamos lá, fiquem comigo em mais este resumo e análise do livro, que hoje será Totem e Tabu, né? Uma obra muito importante para quem é psicanalista ou para quem aprecia, é entusiasta dessa teoria, né? Uma obra muito importante, né? Que foi publicada em 1913. O nome completo é Totem e Tabu, algumas correspondências entre a vida psíquica dos selvagens e dos neuróticos. Então vamos lá, olha ele aí, Sigmund Freud, médico neurologista austríaco que vocês conhecem bem, fundador da psicanálise. Sua obra revolucionou a compreensão da mente humana ao introduzir conceitos como inconsciente, repressão e pulsões. Então vamos lá para o contexto, né? O contexto é o seguinte: Freud escreveu Totem e Tabu num momento em que ele buscava ampliar as fronteiras da psicanálise, tá? Conectando o funcionamento psíquico individual com as origens da cultura e da religião. Então, esse foi o primeiro e grande desafio de Freud nesse sentido, né? Analisar não individualmente a pessoa, mas as origens ali da cultura da religião desse indivíduo inserido na sociedade. Tá? É sempre bom frisar, né? Guardem isso durante aqui a minha fala, né? Que ele foi inspirado pela antropologia e pela teoria evolucionista de Charles Darwin, né? O Freud era um darwinista. Ele propôs que os mecanismos psíquicos presentes nos neuróticos modernos são equivalentes àqueles encontrados em povos primitivos. Então, esta obra vai marcar essa tentativa, né, do Freud de aplicar a psicanálise à sociedade, não apenas individualmente, né, à sociedade como um todo e também à história da nossa civilização. Vamos ver como foi essa tentativa? Então vamos lá. Qual é a tese central, a mensagem principal que ele quer passar aqui para vocês, né? Então, ele fala que as origens da moralidade, da religião, das normas sociais, como por exemplo o tabu do incesto, né, eles derivam de conflitos inconscientes, semelhantes aos encontrados nos neuróticos. Tá? E ele aí até dá o exemplo do complexo de Édipo, né? Tem raízes lá, né, da pré-história psíquica da humanidade. Tá? Então, ele vai falar que a cultura, segundo ele, nasceu do assassinato do pai primordial por um grupo de filhos que, arrependidos, criaram o totem e os tabus como forma de reparar e controlar a culpa que eles estavam sentindo. Então vamos lá, deixa eu explicar melhor essa história para vocês, né? Quando eu entrei em contato com ela, eu tive que reler muitas coisas aí para retomar. Então o Freud, primeiro, ele se apoia em Darwin, né? Nessa teoria aí. Darwin coloca, né, e Freud vai nessa linha, que os primeiros humanos na Terra, né, viviam em grupos. Tá? E esses grupos eram liderados por um macho dominante. Né? Esse macho dominante, ele monopolizava as mulheres. E o que eles faziam com os filhos machos que cresciam? Eles expulsavam os filhos machos que iam crescendo. Ou seja, pensando nessa história, né, o que aconteceu? Esses filhos começaram a assassinar esse pai primordial, esse macho dominante. Então a cultura nasce daí. Né? A cultura nasce desse assassinato desse pai por um grupo de filhos que se arrependeu. Né? Estavam arrependidos, por um grupo de filhos que não concordava com isso e matavam esses pais. Esses filhos se arrependeram, né, e criaram o totem, o tabu, como uma forma de lidarem de alguma forma com esta culpa. Tá bom? Ficou meio confuso aí, mas né, se não entenderam, deem uma voltada aí no vídeo, né, retornem alguns segundos, pega a explicação de novo. Mas essa é a lógica dele, tá? Tem algumas considerações que eu vou fazer já já a respeito dessa lógica. Mas vamos entender aqui os principais conceitos da obra. Totemismo. Né? Você está falando de totem e tabu, a gente precisa entender qual o entendimento de Freud sobre totemismo. Então, é um sistema de crenças em que um grupo, geralmente uma tribo ou um clã, se identifica com um animal ou planta,
que é o equivalente ao sagrado, é algo que é sagrado para esse grupo, né? Que seria o totem, tá bom? Então, considerando esse totem, né, que é sagrado, como um ancestral, um protetor. Então, por exemplo, um clã pode considerar o canguru o seu totem, e por isso é proibido, por exemplo, caçar ou comer esse animal. Trouxe para vocês aqui algumas imagens, né, para vocês verem o que seria alguns exemplos de totens, tá bom? Então vamos lá. Outro conceito, conceito de tabu. O que seria tabu? Seria regras e proibições impostas aos membros do grupo, geralmente relacionadas a temas sagrados ou proibidos. Então, por exemplo, o incesto se insere nessa lógica. O incesto é algo proibido, né? Então, por exemplo, além do incesto, o contato com sangue ou a morte, né? Então, tem temas que são sagrados ou proibidos. Exemplo, entre muitos povos, o tabu do incesto é manter relacionamento sexual entre parentes de sangue, né? Um filho com uma mãe, um pai com uma filha, coisas desse tipo, tá? Então, entre muitos povos, né, o tabu do incesto impede o casamento entre parentes próximos, visto como algo impuro ou perigoso. Que a ciência sabe sobre isso? Né? Que a genética sabe sobre isso? Né? E eu fui pesquisar aqui, né, para trazer essa informação para vocês. Né? Dentro de algo que é comum, tá? Gira em torno de 2 a 3% no máximo as chances de um filho, né, herdar genes recessivos, ou seja, a pessoa vir com alguma síndrome genética, né, uma síndrome que traz algum problema, algum atraso cognitivo, algum problema genético aí, né? O que acontece quando tem relação sexual com pessoas, né, do mesmo sangue, né, da mesma família? Esse número passa de 2, podendo chegar até 40. Tá? O número correto é de 30 a 40. Então já aumenta potencialmente as chances, né, quando parentes têm relações sexuais, se um filho vem, né, tem de 30 a 40% de chances dele vir defeituoso no sentido de trazer alguma síndrome genética através de genes recessivos defeituosos. Tá bom? Agora fica a reflexão aqui para nós, né, independente do que Freud fala nesta obra. No caso de haver proteção, né, para uma possível gravidez, qual seria o único freio que impediria, né, as pessoas de manterem relações sexuais com membros da mesma família? Seria a moralidade, né? Seria uma questão puramente moral. Tá? Então façam aí a análise de vocês. Estou trazendo informações e reflexões para vocês. Então vamos lá, mais conceitos. Complexo de Édipo, ele vai fazer uma releitura antropológica, pensando justamente nessa história toda de pai primordial, né, dos filhos que eram expulsos e depois matam esse pai, depois sentem culpa, remorso, criam o totem e os tabus para lidar com essa culpa. Tá? Então ele fala que Complexo de Édipo é um desejo inconsciente do filho em possuir a mãe. Então, possuir, vocês já estão entendendo o que ele está falando aí, né? E eliminar o pai. Ou seja, é um conflito básico da psique humana, já pensando nessa pré-história psíquica da humanidade. Tá? Então, Freud o aplica aqui às origens da sociedade. Os filhos da horda primitiva, né, essa historinha que eu contei para vocês já 2 vezes aqui, eles matam o pai dominante para ter acesso às mulheres. Mas, dominado pela culpa, esses filhos criam o totem que substitui esse pai simbolicamente e os tabus que impedem que o ato seja repetido. Então o totem e o tabu têm essa origem, tem esses motivos para existir, tem esses significados, tá? Que estão bem claros agora aqui para vocês. Tá bom? Então, exemplo, o tabu do incesto, né, reflete a proibição simbólica de repetir o desejo edípico original. Tá? Então, aqui eu estou trazendo o Complexo de Édipo dentro dessa releitura antropológica. Tá? Mas no outro vídeo que eu tenho no canal, né, os 3 ensaios ali da sexualidade, lá explico de uma outra forma também, um pouco mais aprofundada, sobre Complexo de Édipo. Vou deixar um card aqui para vocês acessarem esse vídeo também, tá bom? Então vamos lá. Mais conceitos. Conceitos da culpa e da origem da religião. Então vamos lá, pensando nessa história aí, né,
ancestral, a religião nasce como uma tentativa coletiva de lidar com essa culpa inconsciente pelo assassinato do pai primordial. Olha só, hein? O totem passa a representar esse pai. E os rituais, como por exemplo alguns sacrifícios, né, expressam o arrependimento e o desejo de reconciliação. Eu confesso que, né, eu entendo que para pessoas religiosas pode ser um pouco difícil, né, de entender algumas questões, mas não tem problema nenhum. Nós, como profissionais, né, de saúde mental, como profissionais de psicologia, nós devemos suspender momentaneamente nossas crenças, nossos entendimentos, entrar em contato para entender como Freud pensou. Concordar ou discordar cabe a cada um de nós sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Exemplo: os rituais religiosos são vistos como repetições simbólicas do crime e da expiação. Então, matar e depois reverenciar o mesmo ser, né? Os filhos mataram os pais e depois o reverenciaram através do totem. Ok? Então vamos lá. Então ele está falando aqui da história psíquica da humanidade, tá? Da pré-história psíquica da humanidade. Ele não está falando de um passado recente. Tá? Isso anterior a qualquer civilização conhecida. Tá? Então fica aí essa compreensão. Então vamos lá. Temos mais conceito? O paralelo entre selvagens e neurótico, que ele traz também, né? Freud argumenta que as semelhanças psicológicas entre os povos primitivos, né, esses, o qual eu já citei, e os pacientes neuróticos atuais, pois ambos revelam pensamentos mágicos, ambivalência afetiva e repressões inconscientes, ou seja, a mesma lógica lá do passado da humanidade, lá dos primeiros humanos, se replica hoje, atual, nos conflitos psicológicos aí das pessoas, no seu dia a dia. Então, exemplo, assim como o neurótico evita tocar em certos objetos por medo irracional, o primitivo evita violar tabus por temor de punições sobrenaturais. Olha só, né? Perceberam o link, a correlação, a lógica? É daí que Freud traz essas questões, né? Então vamos lá. Tem mais conceitos? Não, tem a minha consideração que eu não podia deixar de fazer aqui para vocês. Toda essa história de pai primordial, né, é uma hipótese mítica. E quando eu falo que é uma hipótese mítica, não é que é o André que está falando. Eu vou deixar o próprio Freud falar isso para vocês. Abre aspas para Sigmund Freud. Nesta obra, Totem e Tabu, ele diz: não pretendemos que as coisas tenham realmente ocorrido desta forma. Basta que a suposição, então é uma hipótese, basta que a suposição seja uma aproximação das condições reais. Então, essa consideração não poderia faltar. Tudo isso que a gente está trabalhando aqui nesta obra é uma hipótese mítica. Não invalida a obra, mas é preciso deixar entendido isto, tá bom? Então vamos lá. Pensando em tudo que a gente aprendeu aqui, como a gente poderia utilizar isso no setting terapêutico, né? Na prática ali junto ao nosso paciente. Mas antes disso, se estiver gostando do conteúdo, né, dá aquele curtir, ajuda o canal a crescer, compartilha, comenta, se inscreva no canal, tá bom? Então vamos lá. Na prática clínica, né, o livro vai ajudar o analista ou o psicólogo, o terapeuta, a compreender a origem arcaica e simbólica de certas culpas inconscientes dos nossos pacientes, bem como fobias, rituais obsessivos. A gente já tem uma linha de investigação, que é essa trazida por Freud. Tá? A análise dos tabus culturais auxilia na interpretação de proibições internas e repressões que aparecem na fala do paciente. Né? Mudança de mentalidade aqui, para a gente pensar, para a gente refletir. Compreender que a moral e o desejo têm origens inconscientes e coletivas, que ajudam o indivíduo a lidar melhor com a culpa e o conflito entre pulsão e lei, né? Entre o instinto pulsional e a moralidade. Então vai aliviar tensão, vai aliviar a ansiedade, compreender esta dinâmica. Né? Então, promove uma visão mais empática das neuroses. Neurose enquanto conflitos psicológicos, conflito entre nossos instintos e nossa moralidade, né? Entendendo-as como expressões universais
humanas, ou seja, todos nós, seres humanos, sem exceções, temos os nossos conflitos e as nossas neuroses, tá? Algumas são mais tranquilas de lidar, outras já pode levar a gente a uma incapacidade, um prejuízo, e aí a gente precisa buscar ajuda profissional, ok? Alguns exemplos singelos de intervenção que eu tentei montar aqui para vocês para ilustrar, né? Por exemplo, na análise de um paciente obsessivo, né, podemos interpretar os seus rituais como equivalentes modernos dos tabus antigos, aqueles que a gente trouxe, como tentativas de controlar a culpa inconsciente. Então, aquela pessoa que tem toque, por exemplo, será que não tem uma culpa inconsciente? Tá? Se ele deixar de fazer o ritual, o que pode vir a acontecer? Né? Isso passa muito, isso é muito clássico no movimento de análise de transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. Né? Em caso de culpa difusa, né, que é alternada, que a gente não sabe a origem direito, ou que a origem é uma síntese de várias origens. Então, a gente pode explorar a sua ligação com figuras parentais internalizadas. Por exemplo, o pai simbólico. Isso vai ajudar o paciente a elaborar o conflito entre desejo e proibição. Né? Olha ele aí, né? Trouxe duas frases interessantes desta obra para a gente refletir. A história do totem é, no fundo, a história do pai. Né? Então, essa frase vai resumir o vínculo simbólico, né, cultural e a figura paterna reprimida que todos nós, segundo Freud, carregamos de alguma forma. No início foi o ato. Né? Então, aí, como eu falei, as pessoas religiosas, né, têm um pouco de dificuldade de aceitar algumas coisas, mas vamos suspender aí as nossas crenças, né, e vamos analisar aí sob a perspectiva do Freud. Freud inverte a máxima bíblica, né, que fala que no princípio era o verbo, era a palavra, era o princípio, era o Espírito de Deus, né, para afirmar que a ação, né, ou seja, o assassinato do pai, é que está na origem da cultura. A ação, não a palavra, o verbo, o Espírito de Deus. Então, a origem da cultura vem do ato, não do verbo. Segundo Freud, tá bom, gente? Segundo Freud. Então, vamos lá. Chegamos à nossa reflexão final. Totem e Tabu, então, revela que os alicerces da cultura humana, que seriam a religião, a moral e as leis, nasceram de conflitos psíquicos profundos e universais, especialmente a luta entre o desejo e a proibição, entre os instintos pulsionais e a nossa instância moral, a nossa moralidade. Tá? Por que eu recomendo esse livro para vocês? É uma obra fundamental para compreender como Freud vai conectar o inconsciente individual às estruturas coletivas da civilização. Trabalhamos bastante isso aqui. Leitura essencial para quem quer entender as raízes psicológicas da cultura e da moralidade. Da onde vem a cultura? Da onde vem a moralidade? Percebem como ele trouxe uma explicação? Ele deu uma explicação. Se a gente vai aceitar ou não é uma análise individual de cada um, mas ele trouxe a explicação. Tá? Então, ler Totem e Tabu é olhar para o espelho da humanidade e reconhecer que, por trás da lei e da moral, ainda pulsa os desejos, né? Que estão mais ou menos domados, mas eles nunca estão extintos. Ok, pessoal? Então é isso. Deixo aqui meu muito obrigado. Você gostou desse conteúdo? Chegou até aqui? Então não deixe de dar um like aí, né? De curtir este vídeo. Compartilha, comenta, se inscreva no canal e vou deixar aqui para vocês mais uma sugestão de uma outra análise, né? De um resumo que eu fiz de uma outra obra de Freud para vocês aproveitarem também, tá bom? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.